deixo a parte do presidente, né, da líder, do líder, né? Porque é uma palavra mais forte, né? Então, a gente... falei, não, hoje é Páscoa, mas eu vou ministrar o que o Senhor botou em meu coração. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Tomem vossos assentos. Desde já agradecer ao Senhor por estar nessa casa de oração. Foi falada pela nossa bispa. Eu aceitei Jesus aqui, caminhei aqui, né? E me perguntaram, você está na Vila São José? Eu falei, então, se Deus mandar você voltar, eu volto. Porque Jesus falou que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Se Deus falar, sai, volta, a gente volta. Quem somos nós para contender com o Senhor? Né? E louvamos a Deus, porque graças a Deus a nossa bispa tem cedido os obreiros. O presbítero Luciano, que estava na unção de Deus hoje lá. Pastor Elias também foi lá também. E irmãos, estou esperando a bispa, né? A gente vai marcar também, porque a bispa dela não gosta de sair para pregar. É muito difícil, mas louvamos a Deus. Irmãos, queremos glorificar o Senhor. Tivemos um culto debaixo da unção do Senhor hoje. Temos poucos membros, mas graças a Deus, a glória de Deus tem se manifestado lá. Eu estava preocupado com o que pregar, o que falar para a igreja, e o Espírito do Senhor ministrou meu coração no Evangelho segundo escreveu Mateus. E quando nós estudamos sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ver a vida de um escritor, um discípulo, de um seguidor de Jesus, que teve a sua vida transformada pelo Senhor. Para quem sabe da história, Levi ou Mateus era um cobrador de impostos. Ele vivia, trabalhava a serviço do Império Romano, já que na Palestina no século I os romanos forçavam os judeus a pagar impostos. Então todo cobrador de impostos, publicano, que era judeu na maioria, trabalhava para o Império Romano, não era muito visto pelos seus compatriotas. Mas o texto diz, Mateus no capítulo 9, que certa vez Jesus ele vai passar pela alfândega, posto de serviço aonde Mateus trabalhava. E Jesus ele vai passar e vai falar, segue-me. E ele vai largar a sua vida de roubo, de trapaça, e vai se tornar um seguidor, um discípulo de Cristo. E com a morte, com a ascensão de Cristo, o Espírito do Senhor começa a tocar em Mateus. E ele agora ele vai escrever para os judeus, que muitos não acreditavam que Jesus, aquele Jesus que andou, que comeu, que bebeu, que realizou milagres no meio deles, era o Messias das Escrituras. E quando nós vamos nos deparar no capítulo 1 começa com genealogia, no capítulo 2 fala dos magos, então nós vamos ver ele descrevendo o ministério de Jesus. Só que quando nós nos deparamos com o capítulo 6, Jesus já naquela época falava de uma doença que em 2007 ela foi diagnosticada junto com a depressão, a doença do século. E que doença é essa, Diácono Anderson? Transtorno de ansiedade generalizada. Nós vamos entender que já naquela época, devido ao pecado do homem, havia algo que deixava o ser humano confuso, deixava o ser humano apreensivo. Existia a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada. E o que é ansiedade? A psicologia diz que a ansiedade, ela aparece em nossa vida como um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo está para acontecer, e ela representa um contínuo estado de alerta e uma constante pressa em terminar as coisas que ainda não começaram.
ansiedade, uma preocupação. Meu irmão, não é nada demais. Todos nós temos as nossas preocupações. Eu mesmo já estou preocupado como é que eu vou pagar o boleto da faculdade, a prestação do celular, da internet já está para vencer. Isso é normal. Já estamos preocupados com o cartão que daqui a pouco vai vencer, a fatura vai chegar. Isso é normal. A preocupação em nós é algo normal. Só que nós vamos entender, irmãos, que Jesus não estava falando dessa ansiedade. Jesus já estava falando do transtorno generalizado da ansiedade. É uma preocupação excessiva. É algo que tem os seus sintomas como insônia. A pessoa, quando está com esse transtorno de ansiedade generalizada, ela se irrita com qualquer coisa, porque as preocupações já tomaram conta da sua vida. Ela não consegue se concentrar mais, não dá produtividade na obra, não consegue se relacionar com seus irmãos. Dentro de casa é só problema, é só briga. Qualquer coisa que os filhos, que o esposo, que a esposa fala, é um vendaval dentro de casa. E o que é isso, diácono? Transtorno de ansiedade generalizada. É quando nós deixamos as preocupações assumir o controle da nossa vida. E Jesus, ele começa no capítulo 6, versículo 25, a ensinar para o discípulo, porque se você estudar, você vai ver que é simplesmente uma continuação do Sermão do Monte. E no versículo 25, Jesus estava com os discípulos, e ele vai falar o seguinte: olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? É uma pergunta, porque há um ponto de interrogação. Jesus já estava perguntando aos discípulos e à multidão: será que a vida de vocês não é mais importante do que essa preocupação excessiva que vocês têm no que vai comer, no que vai beber? Era uma pergunta, é uma pergunta que Jesus nos faz. Será que o Senhor não tem o poder de suprir as necessidades? Será que o nosso Jesus não tem o poder de te abençoar, de enviar a provisão para a sua vida, mesmo que você saiu da tua casa antes de vir para o culto? Você falou: Senhor, não tenho nada, mas eu vou. Será que Deus não tem o poder? É uma pergunta também. Então Jesus já tinha essa preocupação há séculos atrás, porque o transtorno de ansiedade generalizada, irmãos, ele tira a tua fé, ele vai sugando a sua vida espiritual, a ponto de você não enxergar que o Deus que você serve tem o poder de mudar toda a história que você está vivendo. Aí Jesus, ele vai continuar com os discípulos, e ele vai falar algo muito interessante. Olhai para as aves, não semeiam, cegam, nem ajuntem em celeiro, e vosso Pai celestial os alimenta. Vocês não têm mais valor? Jesus vai olhar para as aves e vai falar o seguinte: olha, você está observando os pássaros? Não trabalham, não fazem nada, mas não falta alimento para eles, não falta comida para eles. Vocês são mais valorosos do que os animais, do que as aves do céu. O que você precisa entender nessa noite, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui somos valorosos para o Senhor. Não é porque você está vivenciando um momento de aperto, ou talvez um deserto, que Deus colocou
presença de Deus na sua vida. Eu nunca ouvi falar, ou a Bíblia nos ensinar, que Jesus permite uma dificuldade e se ausenta dessa dificuldade. Eu nunca vi na Bíblia o Senhor falar que Ele permite a porta se fechar e Ele não consegue sustentar os seus filhos. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Só que o grande problema nosso, que deixamos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas se tornem como uma escama, como os discípulos em Lucas capítulo 24. Isso faz com que nós não venhamos enxergar Jesus ao nosso lado. E quando isso acontece, só vem os problemas, só dificuldade, é só luta, eu tenho conta para pagar, é problema, é filho que nada, quieta o teu coração, fica tranquilo, fica calmo, Jesus está no controle, Ele está no barco. Não deixa esse transtorno de ansiedade generalizada tomar conta da sua vida. É noite de você se levantar, é noite de você entender que mesmo no deserto, Deus prepara banquete via maná, Deus faz sair água da rocha. Se levanta! As aves do céu não trabalham e Deus alimenta. Você já parou para pensar, observar os pássaros, principalmente os pardais, os biquinhos, né? Aquele passarinho que tem um biquinho vermelho, ele come ali, ele come aqui, ele bebe ali, ele bebe ali, mas não passa necessidade. Imagine nós que somos servos de Deus. Imagine nós que servimos a um Deus poderoso que abre porta, fecha porta. Um Deus que no deserto prepara banquete. Um Deus que usa quem quer para te abençoar, para me abençoar. Mas às vezes a nossa falta de confiança, a nossa incredulidade impede de Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes nós rodamos, pulamos, falamos que Deus é bom, mas na hora de confiar não confiamos. Na hora quando Deus nos coloca no deserto, questionamos, murmuramos. Mas aonde está a nossa fé? Era Jesus ensinando para os discípulos. Por que esse transtorno de ansiedade generalizada está consumindo a sua alma? Por que essa preocupação excessiva tomou conta de você? Aí Jesus ele continua falando com os discípulos que nem Salomão, olha que Salomão foi um dos homens mais ricos que a Bíblia nos ensina. Mas Jesus ele vai fazer uma comparação de que é o seguinte, de que ele continua falando sobre o lírio do campo, que todos dependiam do Senhor. O grande problema da igreja do século 21 é que nós queremos que o Senhor faça tudo no nosso tempo. Deus dá um apertinho, nós queremos pular fora, missionário Amore. Deus permite uma perseguição, já quero entregar o cargo, bispo, eu não quero mais. Não, mas a irmã falou, me deixa falar, irmãos. Mas a dificuldade se apresentou, deixa se apresentar. Mas a porta se fechou, deixa se fechar. Se fecha uma porta ali, Deus dá livramento, cai e abre uma maior depois. Se você ver mais abaixo, Jesus ia falar que eles tinham pouca fé. Falar que eu confio é fácil. Falar que eu tenho fé é fácil. Falar que Deus é o meu Senhor na bonança é fácil. Aí Paulo, preso na prisão em Filipenses
4, Paulo vai falar que sabia viver com abundância e escassez, que em toda situação ele estava instruído a ter fartura, a ter abundância e escassez. E quem escreve era um homem que estava preso. Geralmente quem está preso transmite tristeza, quem está fora transmite alegria, mas era o contrário. Paulo estava preso, mas a alegria do Senhor estava sobre a vida de Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado em ter muita coisa, ele não estava preocupado em ser rico, porque ele sabia que poderia todas as coisas daquele que fortalece. A parte de você se levantar, a parte de você entender que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus é poderoso para te abençoar. Peguei essa palavra, peguei essa palavra, peguei aqui essa palavra. Saber estar instruído no Senhor é ter estrutura para suportar as adversidades, é saber suportar, permanecer, firme quando o vendaval vir. Mateus ele fala sobre isso, né? Sobre os construtores. Mateus fala sobre 2 construtores, meu irmão. Estudaram na mesma faculdade, tiveram o mesmo conhecimento, mas na hora de colocar em prática, um colocou e o outro não. Aí Mateus vai afirmar que desceram rios, chuvas, ventos. Isso fala de intempéries, fala de dificuldade. O que vai sobressair no meio da luta na nossa vida, quando a Bíblia fala sobre casa, fala sobre vida espiritual, é aonde nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa. Porque aquele que escutou não colocou em prática, as águas levaram. Ele não suportou, missionária. Tinha chamado de Deus, Deus lhe fez promessa, mas ele esqueceu de uma coisa, que o que era para ele fazer, Jesus não ia fazer. O que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer, mas o que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Então quem edifica a sua casa na rocha, que é Cristo, pratica as palavras, permanece nos fundamentos do Senhor, pode vir o que for, que Ele permanece. Ele não joga a toalha, não entrega o teu cargo, a tua carteirinha. O vento está soprando na sua casa, o marido falou que vai embora com a amante, filho se desviou, está desempregado, cheio de conta para pagar, mas ele tem estrutura, ele permanece de pé, ele não para, ele tem fundamento, tem alicerce, ele está firmado em Cristo. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Esse é o crente que tem fé. Pode vir o que for, ele não pula fora, ele não larga. Aí a irmã Jocélia de prova, eu fui para a congregação 2 anos como eu apanhava, varão. E o pior é que desde lá da Cavalo de Justiça eu era perseguido, era por líder de congregação, líder de igreja, pastor, não era obreiro. Mas apanhei muito, irmão. Mas Jesus conhece a estrutura de cada obreiro. E surgiu uma dificuldade que o líder falou que eu queria tomar a igreja, que eu queria tomar um lugar. Jesus falou: vou te tirar e vou te colocar na mesma posição que ele. Só que você precisa ter uma raiz, uma base sólida. Você precisa crer, você precisa... Deixa eu só uma coisa, irmão. O mover de Deus é muito bom. O Luciano foi lá hoje, pastor Elias já foi lá, nós somos humanos.
pegou. Se eu não pratico, pegou